Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto e primeiro antes de adentrar no assunto em si, eu vou perguntar para vocês se você sabe o que é hibristofilia. Nossa, que nome mais esquisito é esse? Hibristofilia. Será que é a pessoa que gosta de híbridos ou pessoas que gostam de quem sabe, né? Hibristofilia, na verdade, é a atração por criminosos. Já ouviu alguém assim, que tem atração por gente bandida, corrupta, ladrão? De vez em quando a gente conhece algumas pessoas que têm essa tendência a gostar dessas figuras criminosas. E a gente vai entender um pouquinho mais por que isso acontece. O amor, a gente sabe que o amor e o respeito, né, são a base de qualquer relacionamento. Mas algumas pessoas têm essa atração por tendências criminosas e ganha o nome de hibristofilia. Então, assassinos em série, criminosos que recebem cartas de fãs com conotações sexuais, românticas, ou então querem conhecer essas pessoas na prisão. Tem gente que conhece a pessoa na prisão e casa com ela, sabe? Então, em alguns casos como esse, essas pessoas acabam estabelecendo relacionamentos, né? E por que será, né, que acontece isso? Bem, esse termo foi cunhado em 1950 pelo psicólogo neozelandês John Money, que indicou que essa tendência afeta particularmente mulheres heterossexuais, né? Embora outros tipos de relações de orientação sexuais também possam apresentar. Então a hibristofilia ela não é classificada como um transtorno mental, certo? Mas ela pode ser considerada como uma parafilia. Parafilia são aquelas inclinações sexuais como zoofilia, pedofilia. Então é uma parafilia e isso porque as pessoas simplesmente sentem excitação sexual, né, por pessoas que têm esse perfil criminoso. Existem variações mais brandas, né? Por exemplo, pessoas que se sentem atraídas sexualmente por quem mente, ou então por quem agride, ou porque quem é infiel, né? Então, aí a gente percebe que são pessoas que são atraídas por quem se mostra perigoso. Na verdade, a gente até conheço pessoas, né? Atendi até uma senhora de idade já avançada que ela casou literalmente com um psicopata. Tipo esses que a gente conhece que como um Lázaro da vida, que o Lázaro Barbosa da vida, né, que estava aí aterrorizando. Então, uma pessoa dessa só que ficou casada com essa pessoa por décadas, não porque gostava, mas porque sentia medo, né? Então, e a família, naquela mentalidade, né, de que casou é para a vida toda, e a pessoa sofrendo, sendo ameaçada até, até o fim da vida, né? Mas, fora isso, situações em que a pessoa está refém do outro, tem quem literalmente sente maior atração por esse tipo de gente. E, evidentemente, a sua própria vida está em risco, né? Ela está colocando a sua vida em risco caso esteja se envolvendo com alguém que tem uma psicopatia que chega ao ponto de agredir, de ameaçar, de matar. Aí a gente tenta entender um pouco, né? A ciência tenta entender um pouquinho por que, que essas pessoas, afinal de contas, por que, que os bristofílicos têm essa atração por esse tipo de gente? Bom, em primeiro lugar, pode haver uma preferência por parceiros fortes, né, em um nível evolutivo devido à sua capacidade de proteger a mulher, proteger os filhos, né? Então, pessoas perigosas exibem uma imagem de poder e capacidade de dominar os outros, né? Então, portanto, a genética pode ter aí um papel envolvido nisso aí, né? Distorcido, mas de repente pode ser por aí também. Por outro lado, homens perigosos, né? Geralmente apresentam a tríade sombria da personalidade. Qual é a tríade sombria? Três personalidades, né? Trevosas,
que são o narcisismo, o maquiavelismo e a psicopatia, né? Por isso a gente chama de tríade sombria, porque são personalidades que fazem muito mal às pessoas. E dificilmente, aliás, dificilmente não. São pessoas que não querem mudar, gostam de ser dessa maneira, de fazer mal às pessoas. Então, os estudos revelam que esses tipos de homem, que tem esse tipo de personalidades, são atraentes para algumas mulheres por diversos motivos. Às vezes a gente até brinca, né, que a mulher gosta de homem canalha, né? Gosta de sofrer, ou então ter dedo podre, né? Não sei se é por aí não, mas tem alguns que só tem mesmo o azar, não consegue julgar a personalidade da pessoa, né? Porque essas pessoas com uma personalidade sombria, né? Elas conseguem ser muito polidas, conseguem disfarçar muito bem suas emoções, conseguem manipular as pessoas. Então são pessoas que são muito hábeis nisso, né? Aí não só mulheres, como também colegas, amigos, né? Podem acabar sendo manipulados por essas pessoas que são dessa maneira. Em outra explicação é que as experiências da infância, né, os vínculos iniciais, também podem ter influenciado a escolha dos parceiros sexuais e românticos. Tem estudos que demonstram que mulheres que sofreram abuso durante a infância são mais propensas a serem vítimas desse tipo de violência em etapas posteriores da vida. Infelizmente, gente, cá entre nós, tem muita mulher que foi abusada, não só na infância, na adolescência, na fase adulta. É realmente algo lastimável mesmo, que as mulheres ainda têm que enfrentar esse tipo de situação. Às vezes, não só o abuso sexual com a penetração em si, mas o abuso ah, passando a mão, ou então abuso sexual verbalizado, sem precisar tocar na pessoa. São todos esses abusos aí que vão fazendo com que ela vá se tornando cada vez mais vitimada, né? Cada vez mais violentada. E aí acaba possivelmente também registrando na sua mente de que, puxa, então carinho é isso, carinho é violência, quem gosta de mim tem esse tipo de personalidade, né? Eu já vi isso, na verdade, acontecendo com homens, né? O homem, ele estava muito bem casado, né? A mulher era muito carinhosa, né? E, e aí ele larga essa mulher maravilhosa, assim, né? Pelo que o filho me contou, né? Uma mulher carinhosa e tal, para ir para uma mulher que o traía, que o maltratava, que o xingava, enfim, né? E aí esse filho desse homem, né, ele falou que, olha, meu pai, na verdade, ele foi muito maltratado pela minha avó, no caso a mãe dele, né? Muito maltratado pela minha avó, porque a minha avó nunca falou pro meu pai que o amava, nunca o abraçou, batia muito, né? Xingava, né? Então é como se o homem entendesse, né? Todas essas agressões, puxa, se a minha mãe, que é a pessoa que mais me ama, ela me trata assim, então amor é isso. Então inconscientemente é possível que ele também vá atrás de alguém que corresponda a esse tipo de amor, né? E por fim, a própria sociedade, a cultura em que a pessoa está inserida, pode determinar até certo ponto a atratividade por homens perigosos. Porque nas sociedades e culturas está incutido papéis tradicionais de gênero em que a mulher deve ser submissa e o homem dominante, influenciando as preferências das mulheres. E, gente, isso é muito sério. Eu já vi influências na internet, né, respondendo caixinhas de pergunta, falando: ah, meu marido me agride verbalmente. Ah, o meu marido quer fazer sexo comigo, mas eu não tenho vontade, nem sempre eu tenho vontade, né? Devo ceder e tal. E esses influencers acabam falando: sim, faça sexo, sim, você deve fazer, é sua obrigação. Ah, mas é que todo homem agride mesmo, o homem é bruto, né? Então você tem que saber conviver. Né? Ah, você não vai encontrar uma relação perfeita nunca, em lugar nenhum. Deixa esse mundo de fantasia de príncipe encantado. Gente, pelo amor de Deus, isso é sério demais. Então veja como a cultura e algumas pessoas reproduzem isso, de que o homem é assim mesmo, o homem é agressivo e tal, né? E a mulher não tem direitos, não tem voz, tem que ceder a isso.
E eu digo o seguinte: pode ser necessário tratamento psicológico, se isso implicar repercussões negativas, né? Escolher pessoas perigosas que, no mínimo, lhe agridem verbalmente, ou que ficam com chantagens, impedindo que você. Tolhendo sua liberdade, sabe? Que ameacem fisicamente mesmo, né? E no caso, quando a mulher percebe que só consegue ter excitação sexual com esse tipo de pessoa, né? É necessário buscar tratamento. É possível se tratar disso, porque, puxa, ela pode reconhecer, caramba, realmente são homens perigosos que eu estou me envolvendo, são homens que não valem nada, né? Mas acabam só conseguindo ter excitação com esse tipo de gente e não sabem o que fazer. Gente, o caminho é a psicoterapia. É possível tratar isso.